Estão ao vivo? Tudo bem? Começando mais uma live do Conde. Vamos lá, venham. Tá todo mundo aí? Vocês estão aí ainda? Pontualmente, como sempre. Sempre na hora exata. Saudações a todos vocês. Sonzinho maneirinho só pra gente pegar o ritmo da fala, o ritmo do argumento. Música é argumento, né? Você sabe que eu sou tomado por isso, né? Sem música eu até falo, mas com música é bem melhor, né? A gente, os nossos neurônios, né? Eles estão aqui, ó. Meus neurônios. Os neurônios ficam mais felizes. Eles dançam, jogam capoeira ali. E aí a gente começa a digredir para sempre voltar no eixo temático principal e fornecer algum tipo de leitura para a nossa compreensão da realidade, né? Este linguista serve a vocês, humildemente. Tento fazer a ponte entre o mundo simbólico e o mundo real, na medida do possível, com toda a humildade do mundo. Sério? Cadê meu coraçãozinho? Então, hoje vocês podem perceber que eu fui escolher, né, uma camisa. Essa camisa não é cor de rosa, é pink, né? Não sei que cor que é isso aqui. Alguém me ajuda. E o meu gorro vermelho, porque depois que a ministra da Goiaba falou que agora é meninos de azul e meninas de rosinha, eu tô fazendo uma homenagem a ela, evidentemente, e colocando a minha... enfim, ficando a caráter, né? Lute como uma mulher, né? Eu gosto de lutar como uma mulher. Com toda a certeza desse mundo, né? Acho os homens covardes. Eu acho mesmo. E, infelizmente, né? Eu tenho que transcender, né? Transcender, sublimar e lutar como uma mulher, que é o que eu faço. Com toda a certeza desse mundo. E então eu coloquei essa roupinha aqui, essa camisinha, né? Mais clarinha, rosinha, e o gorro também é homenagem à senhorita Damares, né? A Damares parece que não vê. Camisa rosa, né? Obrigado. Camisa cor de goiaba. Ela não vê Jesus Cristo na goiaba vermelha. Ela só vê Jesus Cristo na goiaba branca. Porque na goiaba vermelha ela vê o demônio, né? Porque vermelho... olha o nível, né? Vamos conversar. Olha o nível. Coraçãozinho azul, adorei. É isso. O nível é realmente uma coisa assombrosa, né? O Palácio da Alvorada, neste momento, estão evacuando as cadeiras vermelhas do Palácio da Alvorada. Todas vão ser trocadas por azuis. Ou seja, nós estamos num processo regressivo realmente da fase anal, né, do nosso universo político. A fase anal é até um elogio, né? Porque é inacreditável o que esse pessoal tem a capacidade de empenhar o seu tempo. Em vez de se preocupar com o Brasil, vai trocar a cadeira do Palácio da Alvorada. A Gleisi Hoffmann hoje fez uma publicação e ela diz assim que até gostou do discurso em Libras, né, da senhora Michele Bolsonaro, e ela lembrou que quem regulamentou o ensino de Libras foi a deputada Maria do Rosário, né, do PT. E lamentou em seguida, porque nós estamos no meio de um turbilhão realmente inacreditável, que já, né,
tão logo tenha tomado posse, Bolsonaro fez ali a mise-en-scène com a esposa em Libras e a Secretaria de Educação Especial foi extinta pelo novo ministro da Educação. Ou seja, a secretaria que atendia a questão, né, língua de sinais, inclusão e tudo mais, extinta. Extinta. Quer dizer, o nível de hipocrisia, ele nunca foi tão alto. O Brasil, vocês sabem, muita gente que me acompanha aqui já tem uma história política pessoal já de algum tempo. Ninguém aqui é neófito em nada. Felicidade de ter vocês aqui comigo sempre. Vocês sabem que a política brasileira sempre foi um aglomerado de demagogia, hipocrisia, mentiras, muitos mentirosos, políticos realmente brasileiros, em função da nossa configuração escravocrata, da nossa elite, da nossa imprensa. Eles sempre atenderam a esse tipo de demanda sociocognitiva, vamos dizer assim, de muita mentira, de muita demagogia. Pense no Paulo Maluf, pense no Adhemar de Barros, pense no Fernando Collor, pense no José Serra, pense no Geraldo Alckmin, pense no João Dória. Todos esses políticos, eles se enquadram numa... são políticos do passado, né? Políticos à moda antiga, dos anos 70, 80, ainda no finalzinho da ditadura militar, né? Políticos que mentem assim, mas sem o menor problema para jornalista, para o povo, que são realmente a demagogia no seu esplendor, né? Esses políticos que eu falei, e em geral políticos do PMDB, faz parte da cultura política brasileira. A mentira, a demagogia, a hipocrisia. Só que agora nós demos um salto um pouco mais perigoso e avançado nesse quesito. Porque o nível de hipocrisia é muito grande. Quer dizer, o governo diz que vai, né, economizar aqui e ali, que vai mudar isso daí, e aí vai gastando tempo e dinheiro com coisas que são absolutamente insignificantes, como, por exemplo, trocar cadeiras por causa da cor. A cor vermelha incomoda. E tudo isso custa dinheiro. Quem que está pagando tudo isso? Bom, é um nível estratosférico. Ontem eu tinha chamado a atenção para o Festival de Mentiras que vai ser esse mês de janeiro, né? Nós já vamos ser expostos a um processo assim de produção inédito, de demagogia, de hipocrisia associada à mentira. Não é nem mais fake news nesse momento. Fake news vai continuar, né? O Carlos Bolsonaro está lá cuidando direitinho dessa parte, mas aquela mentira que o político, realmente a demagogia que ele ostenta na frente das câmeras, né? Então vai ser difícil também pelo seguinte, porque se você tem uma classe política que só sabe mentir, ameaçar, chantagear, que veja, no governo Temer também esse processo estava em curso. Só que o achaque, a chantagem, o toma lá da cá, ficava mais nos bastidores. Era um governo golpista que não se sentia legitimado. Temer nunca se sentiu legítimo. Tanto que ele nem morou no Palácio da Alvorada, de medo, né? O cara é um medroso. Inclusive ele está sem foro privilegiado agora, hein? Michel Temer sem foro. E o Onyx Lorenzoni, hoje, né, na falta de dizer qualquer coisa que preste, ele disse que encontrou movimentações suspeitas do governo anterior. Ou seja, do governo Temer. Teremos um infinito, né? Uma piracema, uma pletora, né? De enunciados, declarações diversionistas, mentirosas, hipócritas, né? Nós vamos, né, ao âmago realmente do colapso total do sentido da linguagem e vamos ter que ter sangue frio com isso, porque isso realmente é assustador. Quando eu disse que
o discurso na posse do Bolsonaro foi um pouco mais organizado, eu simplesmente quis dizer que ele foi gramaticalmente mais organizado. Ele foi mais estruturado, tinha pelo menos alguma cifra de coesão, embora tivesse muito ruim também, do ponto de vista da coesão e da coerência. Textual, básico, tecnicamente falando. Nem vou entrar na questão do sentido do mérito, tá? Tecnicamente falando do discurso. E aí, no dia seguinte, quando os ministros tomaram posse, teve uma inflexão mais forte, que é a inflexão do primeiro impacto que o ministro tem quando assume a sua cadeira, que é atentar para o estado de petição de miséria que está o orçamento brasileiro, né? A todos os desafios que tem pela frente, não pode nem se chamar de desafio, quer dizer, é uma catástrofe gerencial que foi deixada pelo Michel Temer. E aí eles começam a mudar. Por exemplo, Paulo Guedes já começa a falar assim, não, a reforma da Previdência não vai dar para fazer, né? se não der para fazer, eu vou tirar dinheiro da saúde e da educação para compor aí, para redistribuir o dinheiro no orçamento, nos projetos que nós vamos fazer, se é que vai fazer algum projeto. A gente tem um cenário de guerra, tanto que nós temos, né? Eu achava que eram 10 generais, aí ontem eu escutei 8. Eu nunca sei direito, eu não vou ter a capacidade de contar quantos generais tem esse governo. Digamos que sejam 8, né? Então, 8 generais, isso significa que nós temos um governo de guerra, né? Que é uma praça de guerra, esse governo. Simbolicamente, semioticamente falando, né? Só para a gente se divertir um pouquinho. De qualquer maneira, os ministros mudaram um pouco o seu tom, né? Mas basicamente o tom. Só que é tão atípico, é um grupo político, o bolsonarismo é um aglomerado de intenções, subintenções, tão atípico, escroto e estranho, que você tem oscilações muito, muito bruscas o tempo todo. Quer dizer, hoje, né, já no terceiro dia de articulações, né, uma vez já empossados os ministros, você já volta a ter, digamos assim, aquela linguagem eleitoral, porque eles percebem que eles não vão conseguir sair eles ficaram escravos dessa linguagem eleitoral, porque eles não têm muito o que apresentar, eles só vão destruindo tudo que está. Eu usei uma palavra que é o estadocídio, né? Estadocídio. Eles estão assassinando o Estado brasileiro. E muita gente comemorando. Muita gente, né, trabalhador, né, que pensa que é classe média, está comemorando. Eles acham lindo isso. É o suicídio. Eu associei, nós estamos realmente a um suicídio coletivo. Lembrei do Jim Jones, aquele líder religioso que transitou aí pela América Latina, pela Guiana, a Guiana inglesa, e ele, que não é mais inglês, evidentemente, você sabe da história, em 1978, ele levou quase 1000 pessoas a cometerem suicídio na Guiana, por questões de fanatismo, né, fundamentalismo religioso. Nem sei o que aconteceu com o Jim Jones depois, não cheguei a pesquisar isso agora na minha lembrança desse fato, mas o que eu quero dizer é que o Brasil, já por toda essa tensão fundamentalista e fanática, né, que lembra muito o nazismo, caminha para um suicídio coletivo, né? Coletivo no qual todos nós estamos. Calma que eu não sou pessimista, eu não vou... eu quero desenhar o cenário, porque o cenário realmente é assombroso e surpreendente, justamente para a gente poder lidar com a realidade, para poder produzir algum tipo de resposta a tudo isso. Concreta, política, investida de sentido histórico. Então, realmente não está fácil. Todas as ações dos ministérios que vão se sobrepondo, que vão aparecendo na imprensa,
elas são assim de choque, quer dizer, o fim do Ministério do Trabalho, a gente já sabia que ele ia acabar, mas quando a gente vê o cara tirando o letreiro e aquela foto, Ministério do Trabalho, história no Brasil, né? Mas, acho que desde 1930 você tem o Ministério do Trabalho, salvo engano. Várias passagens por lá, quer dizer, um ministério que é importante para gerenciar um mercado de trabalho brasileiro que é complexo, que é heterogêneo, que é um desafio, quer dizer, simplesmente ele deixa de existir. Simplesmente o Ministério da Agricultura agora é o responsável pelas demarcações de terras indígenas. Você consegue imaginar absurdo maior do que isso? Por isso que eu digo que é um estadocídio. É um holocausto, né? Permitam-me dizer, rabinos judeus, que é um holocausto. Estou emprestando a palavra para aplicar ao que nesse momento está acontecendo no Brasil. Bolsonaro é um holocausto gerencial, político, humano, civilizatório, de toda sorte que você imaginar. A melhor palavra que para mim define Bolsonaro é holocausto. Porque ele cheira morte, né? Bolsonaro e o bolsonarismo, eles exalam morte, né? Com aquele sinal da pistola com a mão. Tudo isso para mim está muito claro. A história vai fazer uma leitura nessa direção. O problema é que nós não podemos, a história não paga nossas contas e a história não resolve os nossos problemas do presente. A história ela ainda vai fazer a narrativa. Nós estamos aqui vivendo esse momento terrível, tá certo? Então, o que eu quero chamar a atenção nessa live de hoje, conversar com vocês, sobre esse volume de mentiras que serão ditas. Já estava dizendo ontem, repito hoje para vocês novamente. Mas o detalhe disso é como a imprensa tradicional vai assimilar essas mentiras. No passado recente, por exemplo, Dória, Serra, Alckmin, Aécio Neves, pessoal do PMDB, né? Esse grupelho político secular escravocrata tão siamês da imprensa tradicional brasileira, elas sempre eufemizaram e amenizaram o discurso dessas personagens. O único discurso que a imprensa retorcia sempre é o discurso dos petistas, que eles são inimigos declarados. Então, assim, entrevista a Glaze, pega a frase mais polêmica que puder, tira do contexto e é a manchete. É assim que eles operam, para desgastar o político. Por quê? Porque se deixar o PT, se deixar o PT operar dentro da sua soberania intelectual e política, o PT toma conta de tudo. Porque ele produz um discurso consistente, porque ele é um discurso que, por ser consistente, é sedutor, com conexão com a realidade. Então a imprensa tenta, né? A imprensa ela faz movimentos contrários, né? É muito curioso isso, justamente a imprensa brasileira, que é atípica, como a movimentação bancária do Fabrício Queiroz, né? É uma imprensa atípica. Enquanto a vida te leva à politização, né? Se você viver a vida, se você trabalhar, se você estudar, se você quiser conquistar espaço, se você vai cuidar da sua saúde, se você cuida do seu futuro, do futuro do seu filho, você se politiza naturalmente. Esse processo todo, se você cozinha, se você cuida da casa, se você ajuda alguma pessoa, se você se desloca na cidade, se você respeita a vaga do idoso, a vaga do deficiente, você se politiza naturalmente. Viver é se politizar. A imprensa faz o movimento contrário. Ela despolitiza, ela desqualifica todas essas ações. Todos os dias. Todos os dias. Ela desqualifica a ação, inclusive, institucional política. E por isso nós vivemos esse inferno que nós vivemos. De ceticismo, de falta de credibilidade em tudo,
né? E aí você tem também um outro movimento, que é um movimento que é global, que é uma crise subjetiva que tomou conta do nosso tempo, né? Todos esses atentados que tiveram em Nice, em Berlim, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Vocês lembram do Rio de Janeiro que um cara pegou, era empregado da Globo, ele pegou uma van e atropelou pessoas na praia de Copacabana? Não me lembro se tinha morrido gente ali, mas em Nice foi terrível, em Berlim foi terrível. Essa coisa, esse assassinato em massa que não tem fundamentação política, nem de vingança. É um assassinato que ele é executado, né? Porque o assassino está à deriva, ele está desconectado completamente da realidade, do próprio desejo, ele não sabe o que quer. Isso é o bolsonarismo. O bolsonarismo é decorrente dessa crise subjetiva global que nós estamos vivendo, no mundo inteiro. Você não sabe o que o cara matou. O cara pega a metralhadora, vai lá no cinema e mata 40. E depois se mata. Aí ele deixou um bilhetinho lá. O cara basicamente, alguns dizem que ele queria se celebrizar. Mas, quando você vê esse tipo de ato sem nenhum tipo de fundamentação, senão essa coisa da celebridade, que é muito frágil na minha opinião, porque na verdade eu acho que eles fazem isso porque eles não conseguem amar, eles não conseguem sentir mais a vida, eles não conseguem sentir o outro mais, e aí esse outro vira uma ameaça, e aí ele tem que eliminar esse outro. Esse é o grande problema. Vocês acompanham até aqui o raciocínio? O raciocínio é um pouco tortuoso, mas esse é o bolsonarismo. O bolsonarismo é exatamente isso, é o vazio absoluto que leva as pessoas a cometerem gestos suicidas. Suicidas e genocidas. O que está acontecendo no Brasil agora? O Bolsonaro é um cara que pegou uma van e o Brasil são as pessoas fazendo compra no calçadão da 25 de março. 100 mil pessoas. O Bolsonaro pegou uma van e vai passar por cima de todo mundo. Ele já pegou a van, já está acelerando. Acelerando bastante. Esse é o sentimento simbólico que eu consigo prospectar desse segmento político tão violento, tão vazio. Eles não têm o que dizer. É uma coisa infernal. Como eles não têm o que dizer, eles vão promovendo sucateamento dos ministérios. Vão extinguindo secretarias, vão fundindo ministérios. Só para você ter uma ideia, deixar na mão do Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas, quer dizer, não dá nem para perguntar se o STF vai permitir ou não esse tipo de coisa, porque o STF é um puxadinho do governo Bolsonaro. É um tribunal tutelado pelos militares, de fato, concretamente. Sem dúvidas mais. Porque seria o caso, né? Porque é uma coisa absurda. Inclusive a ONU já mandou, já emitiu uma nota com relação ao absurdo que é demarcação de terras indígenas irem para o Ministério da Agricultura. Não faz o menor sentido. É uma coisa... E a imprensa, vejam vocês, tudo isso faz parte do regime enunciativo desse bolsonarismo, que é errático, que é estranho, que é frágil, mas que não tem uma resposta da imprensa institucional, fica a cargo apenas da blogosfera e dos nossos... Você tem até uma geração de intelectuais, mais uma vez, né, os intelectuais isentões, jornalistas também, né? Eles estão, de novo, em ação, né? Eu li recentemente um post de um intelectual isentão, dizendo que, assim, que foi um absurdo o que aconteceu em Brasília, nesse tom. Foi uma coisa... É um absurdo que os jornalistas tenham sido tratados daquele jeito. Não pode acontecer isso. Então, esse tom, né, é um tom conciliador. É um tom covarde. Por quê?
eu acho que nós temos, e o Lula é um conciliador, ele busca conciliação, mas com assertividade. Você tem que buscar conciliação com firmeza, com caráter, não com covardia. Desculpa levantar minha voz, é que eu não resisto. Perdão. É só para fazer o contraste realmente com um ethos, né? O grande perigo, a grande matriz do sentido político que escorre, né? Da caneta desses isentões é justamente esse ethos, esse tom covarde. É quase que uma fala assim pedindo desculpa. Eu fiz uma breve comparação, quer dizer, se fosse na Alemanha nazista, essas personagens isentonas brasileiras, se fosse em 1934, quando Hitler ascendeu ao poder pelo voto popular, essas criaturas estariam aderindo ao Hitler. Com críticas assim, assado, mas estariam aí com ele. Se bobear, até convidados para secretarias, para ministérios, etc. Típico. Típico. Hoje li uma outra também, sobre... o que era? Ah, tem jornalista, com tudo isso... Posso gritar, obrigado. Com tudo isso, tem jornalista ainda, supostamente progressista, que acredita, que ainda tem dúvida. Tem dúvida se o governo Bolsonaro vai dar errado. Eu acho que a gente precisa gritar, por isso que eu canto também, né? Por isso que eu gosto da Cássia Eller também, que grita. E logo eu vou cantar alguma da Cássia para vocês. Tem jornalista que ainda acredita. A imprensa hegemônica, de maneira geral, ela internamente a gente percebe que eles não botam fé que um governo desorganizado e suicida desses vá durar. Lembra um dia que eu falei pra vocês? Deixa eu fazer uma pequena digressão, que eu vou botar uma musiquinha pra fazer uma transição, senão ninguém aguenta, né? Vamos lá. Fazer uma transição suave aqui, porque a música de hoje tá muito suave. Foi o que eu achei aqui no Epidemic. Beleza? Vamos lá. Tomar uma aguinha. Saúde. Coração. Gostou da camisa? Cláudia Gonçalves, Marli Alheiros, Maria José Lecar César, Eva Bjork, Jailson Romão. Vamos vencer esse ódio com muito amor e muitas vibrações. Cinelli, Silvinês, Renata Diniz, Flávia Brazuna, Sueli Gonçalves, Jorge Albuquerque, Vilker Lacerda, Ana Cecília, Vilma Brandão, Beto Matos, cadê a digressão que eu gosto de digredir muito? Daniele Soares, Tânia Nadais. Enquanto eu falo os nomes de vocês, eu vou organizando a minha argumentação subsequente. Não é legal isso? Não é gostoso? Eu vou falando o nome e vou passando o que eu vou falar para eles agora na sequência, né? O que eu vou falar para eles? Vocês se lembram quando eu falei para vocês que o Bolsonaro, porque ele não tem personalidade, ele é vazio, ele não tem vida própria, e ele imita as pessoas, ele imita os políticos, e ele imita muito o Lula. Sandra diz um beijo para você. Ele imita o Lula. E eu acho que vai imitar cada vez mais. E uma coisa que ele imitou o Lula descaradamente, faz aí algumas semanas, ele disse assim: nós não temos o direito de errar. Olha só, o Bolsonaro imitando o Lula, né? É um plagiário. Se eu fosse o Lula eu processava, né? Ele disse assim: nós não podemos errar. O Lula foi exatamente isso que o Lula falou em 2003, quando ele chegou à presidência da República. Foi exatamente isso. Nós não temos o direito de errar. Você vê, o Bolsonaro diz isso e ele só erra desde a transição. Quer dizer, muita gente faz o cálculo
aquele cálculo pragmático. Ah, mas ele ganhou a eleição. Querido, se ganhou na sujeira, ganhou no golpe, ganhou na fraude, ganhou na propagação de mentira, eu prefiro perder, assim. Acho que a derrota do Haddad é muito mais bonita do que a vitória do Bolsonaro. Sinceramente, os meus 47 milhões de votos valem muito mais que os seus 55. É 55 que eles tiveram? Não sei. Valem muito mais, né? É outra dimensão, me desculpa, mas eu tenho condições de dizer isso pra você. Então, ele imita porque ele não tem personalidade. Eu disse que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar dizendo assim, nunca antes na história desse país. Ele já poderia dizer agora, nunca antes na história desse país, simplesmente porque nunca antes na história desse país nós tivemos um governo tão catastrófico nos seus primeiros dias, com essa avalanche de medidas dramáticas, anti-Estado, mas assim, não é anti-Estado do liberalismo, não é um anti-Estado assim, é um anti-Estado preconceituoso, é um anti-Estado histérico. E evidentemente, 58 milhões, tudo bem, obrigado, eu prefiro os meus 47. Né? É isso que está no nosso horizonte e nós temos que lidar com isso. Inclusive com as linguagens e tudo mais, o que nós vamos prosperar. Daí eu estava dizendo o seguinte, que tem jornalista que ainda fica na dúvida se isso vai dar certo ou não. Eu pergunto para vocês, sinceramente, alguém acha que esse tipo de condução política, gerencial, administrativa tem condições de funcionar? Alguém acha? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém acha, nem a imprensa tradicional, só que eles são proibidos de dizerem isso. Tá? Eles não podem dizer isso. Porque tem muita coisa em jogo, né? Como eu disse ontem, a reforma da Previdência. Se o Bolsonaro entregar a reforma da Previdência, ele já pode ser descartado. Ele está lá para isso. Reforma da Previdência. Para esse grupo. Elite, empresários, graúdos, não esses pé de chinelo aí que é o Avan, né? O cara da Avan, da Centauro, é tudo pé de chinelo. Esse pessoal pode ter certeza que na questão da macroeconomia brasileira realmente eles... Né? Quem manda ali é Globo, é a Folha de São Paulo com seu PagSeguros, é outra dimensão. Até porque também pelas condições intelectuais dessas criaturas. Veja, tem gente achando que o Bolsonaro pode não dar errado, né, tudo isso. E eu estou dizendo assim, não é exatamente isso, porque eles sabem que é muito frágil. E a Globo sabe tão bem que hoje eu percebi um movimento já construindo a sucessão do Bolsonaro. A Globo está percebendo que o Bolsonaro é uma espécie de Collor. E ela já está se movimentando, evidentemente, até porque o Bolsonaro também tem tanta simpatia com o Edir Macedo e a Globo não está muito feliz com isso. E como eu disse em outros momentos aqui, na guerra entre Bolsonaro e Globo, eu fico com a guerra. Quero que eles se matem, né? Com todo respeito. O Luciano Huck volta a soltar suas declarações. Falou da Damares agora, né? Falou, que coisa esse negócio de rosa e azul, né? São aparições cirúrgicas do Luciano Huck. Ele já apareceu em outros momentos também criticando o Bolsonaro. Vocês sabem que o Luciano Huck se negou, junto com o partido ou com o grupo que ele gerencia ali, não me lembro mais se é o Partido Novo ou se é um grupo não partidário que ele organiza, não me lembro mais, porque eu não gosto muito desses caras, né? Mas dizendo que ele não chancelou, digamos, uma guerra contra o Bolsonaro, digamos assim, um ataque ao Bolsonaro. Ele não autorizou um comunicado desse grupo dele atacando o Bolsonaro.
Então, eles estão, Globo, Luciano Huck, eles estão no momento agora de observação, esperando os espólios, né? O que vai acontecer depois dessa turbulência absoluta, porque, ó, outra coisa que aconteceu, eu vou fazer só digressãozinha rápida. O Onyx Lorenzoni conduziu a demissão de mais de 300 cargos comissionados para despetizar a administração pública. Quais foram os critérios de demissão? Escutem isso! Quais foram os critérios de demissão? Se a pessoa, por exemplo, na sua rede social tivesse uma publicação assim, Marielle vive, tá demitida. Gente, isso é ilegal. Isso é crime, entendeu? Nós estamos à deriva, nós não temos justiça. Nós não temos instituições de controle, agências reguladoras, não temos mais controladorias nenhuma, ouvidorias nenhumas. Então, veja, é um holocausto. É um holocausto de proporções... o holocausto já é alguma coisa de proporções monumentais. Acho que a que a gente pode modular um pouco o sentido de holocausto é porque ainda é um holocausto administrativo gerencial. E ele já está tendo consequências na vida das pessoas. Quer dizer, pessoas vão morrer em função desse tipo de desorganização gerencial do bolsonarismo. São neófitos, eles não conhecem como é que funciona o governo, já demonstraram isso, todo mundo já sabe disso, a Globo já sabe disso, jornalistas da Folha sabem disso, só que eles não podem falar, eles não podem bater nessa tecla. Eles estão sendo orientados para fazer aquela cobertura asséptica que eles sempre fazem. Quando é um governo que não é do PT. Que quando é um governo do PT, está liberado você produzir uma cobertura crítica e ácida. Quando é do PT, pode. Quando não é do PT, aí você está proibido, né? Você tem que fazer uma cobertura jornalística como se tudo aquilo fosse normal. Como se tudo aquilo tivesse no horizonte das instituições funcionando normalmente no Brasil. Inclusive, muitos articulistas e colunistas da imprensa tradicional também são pagos para dizer que as instituições estão funcionando super bem. O Estadão sempre faz um editorial assim, né? As instituições estão ótimas. Eliane Cantanhede falou várias vezes, né? As instituições estão em pleno funcionamento. A gente acabou de ver gabinetes de deputados petistas serem invadidos no dia da posse do presidente. Gabinetes invadidos. Veja, tem que apurar, né? Eu entendo que pode até ser uma questão de segurança, mas as fotos que chegaram pra gente do 247 são de gavetas remexidas e de realmente aquela coisa de como é que se chama? Busca-apreensão, né? Você faz o diabo ali naquele escritório. As fotos são assim. Então, o PT já entrou na justiça, já entrou para fazer uma sindicância, não sei o que é, para entender o que aconteceu ali, no dia da posse. Não sei se foi só em gabinetes do PT. Aparentemente foi. E aí, como é que fica isso? Congresso Nacional, quer dizer, isso é uma notícia que a imprensa tradicional nem deu nenhuma notinha sobre isso. Só o 247, Revista Fórum e mais alguns blogs e sites progressistas aí espalhados pelo Brasil. Veja, pode não ser nada, pode ser uma coisa trivial, mas é muito suspeito. É muito suspeito. Toda essa hostilidade que eles têm, quer dizer, a ponto de tirar a cadeira vermelha do Palácio da Alvorada. Parece que as emas, não sei se tem ema lá ainda, mas a ema era vermelha. A ema era dessa cor aqui, assim. Cuidado com essa ema aí, né? Se tiver uma ema macha com essa cor, já pensou? Um ema macho com uma cor dessa? Você sabe que o certo é falar ema macha, né? Aranha macha, porque é adjetivo, concorda. Concorda. Gramaticalmente tem que ser assim. É bonito isso, né? Cavalo marinho fêmeo. É bonito? Toma uma aguinha. Bom, vamos avançar.
Portanto, o Holocausto continua e o Brasil agoniza. O Brasil chora. O Brasil chora, né? É uma coisa assim que a gente sente isso. A gente sente. Até porque o bolsonarismo, como eles são fanáticos, a ordem do afeto ali, ela nem existe. Quer dizer, eles não vão chorar. Não vão se emocionar com absolutamente nada. Ali é uma questão fundamentalista, grotesca, assustadora, assombrosa. E a parcela, né, a sanidade do Brasil chora de ver tudo ser destruído, quer dizer, até o legado que o PSDB deixou malemar aí antes do governo Lula e tudo mais, né, foram, afinal de contas, meio que 20 anos de democracia com presidentes eleitos e tudo mais, pouco mais de 20 anos, tinha de ter orgulho, né? E tudo isso está sendo estuporadamente devastado. Eu quero ver o Fernando Henrique Cardoso. Daqui a pouco ele escreve um artigo. Depois desses 2 dias fatídicos aí de início de governo Bolsonaro, eu quero ver o que ele tem de percepção com todas essas notícias que saíram e que, bem ou mal, foram também noticiadas pela imprensa tradicional que ele lê. O que ele teria a dizer de tudo isso? Quer dizer, o salário mínimo está lá. O salário mínimo é R$ 1.006. Aprovado já com problemas no Congresso Nacional, porque o Michel Temer tirou a valorização do salário, a política de valorização do salário mínimo. Ele teve alguns momentos lá em que o Michel Temer abocanhou o dinheiro também, que seria, que estaria previsto no reajuste do salário mínimo. Teve uma pedalada do Michel Temer contra o salário mínimo. Mesmo assim, o salário mínimo iria para R$ 1.006. Deveria estar R$ 1.200, segundo alguns cálculos, por exemplo, se a Dilma Rousseff estivesse no poder até hoje, o salário mínimo estaria a R$ 1.200. Entrando em 2019 a R$ 1.200, exatamente. Pouco ainda, mas dentro da política de valorização, né? Que era corrigir a inflação e dar um aumento real todo ano para o salário mínimo. Que inclusive isso tem impacto positivo na economia. Tem muita gente que não dá nem para comentar, né? Tem gente que aparece só de vez em quando, inclusive na rede social, aparece no meu perfil lá e diz assim: mas o salário mínimo é para controlar a inflação, abaixar o salário para 998. O cara não entende absolutamente nada de economia, nunca leu nada na vida, e ele tem a coragem de se expor no meu perfil, que é um reduto da democracia, não é nem da esquerda. O perfil do Conde no Facebook é um reduto da democracia. E para falar isso, né? Salário mínimo, não, isso aí vai ser bom para a economia, vai ser bom para o Brasil, né? Salário mínimo mais baixo. Então, veja, salário mínimo já ali, todo mundo esperando já, R$ 8 pro trabalhador é muita grana, cara. Com R$ 8 você faz muita coisa. Faz a feira com R$ 8. Né? Se você souber fazer direitinho, você consegue fazer. E eles têm de fazer assim porque não tem outro jeito. Tá certo? Então a primeira canetada que o Bolsonaro fez é abaixar o salário mínimo de 1.006 para 998, que é até uma coisa simbólica, tipo assim, você não vale um número redondo, meu querido. Obviamente, isso tem a ver porque você tem a Previdência, mais de 48 milhões no Brasil dependem do salário mínimo. Tem pensionista, tem a Previdência e tem quem ganha o salário mínimo realmente, trabalhador. Nessa economia, não sei quanto que vai, mas economiza muita grana, economiza no mau sentido, vamos dizer assim, né? Represa esse dinheiro, tira da economia para pagar juros. Tira da economia para rolar dívida ou para fazer fraude, ou para ir para aquelas malas de dinheiro de Gedel Vieira Lima lá na Bahia. Situação dramática, quer dizer, já está tudo tão difícil, saúde sendo absolutamente sucateada, as pessoas com medo com o fim do programa Mais Médicos, o fim da participação dos cubanos, os melhores médicos do mundo, no programa Mais Médicos. O que vai acontecer? Brasileiro passa no concurso, não assume a cadeira, porque não quer trabalhar nos confins do Brasil. Caráter do médico brasileiro prejudicado, historicamente, também por ser nossa herança da elite escravocrata.
E aí você ainda vai lá e tira o valor do salário mínimo. Quer dizer, isso aí é uma espécie de assinte, uma provocação. Veja, São Paulo, o Dória aumentou CPTM e metrô de 4 para 4,30. 30 centavos. Cadê o movimento passe livre? Cadê os movimentos sociais? Veja, não estou criticando, mas eu estou apenas dizendo que quando foi 20 centavos e que o Haddad, quando tinha assumido a prefeitura, tinha dado esse aumento, eles fizeram escândalo e aí deu no que deu, que a gente viu no Brasil inteiro. Com muita porrada e borrachada da polícia. Do Alckmin. Não é mole não, a história brasileira, querido. Não é mole. Então, você pensa o seguinte, os movimentos sociais. Movimentos sociais super organizados de esquerda, como o do Boulos, MTST, Stedley, MST, CUT, outros movimentos sindicais, tá todo mundo aguardando para entrar em ação no momento certo. Porque existe um timing, né? Não dá para todo mundo sair de qualquer jeito na rua protestando. É aquela história, vamos deixar o cara mostrar que ele veio. Só que é o seguinte, gente, ele já está mostrando. Essas reações precisam se acelerar. Eu queria falar uma coisa hoje, eu vou nessa onda da digressão e eu acabo esquecendo, eu faço um roteiro super detalhado aqui, acabo não falando quase nada sobre ele depois para vocês. Bom, vou falar rapidamente, porque eu quero dizer sobre um argumento que apareceu há algum tempo atrás e de vez em quando ele volta. Ele vai e não vai, né? Vai, de repente vai, aparece de novo, aí morre, todo mundo esquece, aí ele aparece de novo e hoje apareceu. E assim, que tem a ver com comunicação. Tem a ver com aquilo que eu falei ontem, que ele não pode debochar do governo Bolsonaro. Ou, em outras palavras, não critique o governo Bolsonaro, deixa ele governar para ver o que acontece. Que daí ele quebra a cara. Só que assim, eu pergunto para vocês, tem condições de você se calar e vai falar do quê? Vai falar do futebol? Do que a gente vai falar? Da teoria da relatividade? Do darwinismo? Podemos falar de muitos assuntos. Tem muitos assuntos interessantes. Mas, você vai parar de observar a cena política? E os gestos e as coisas... Então, veja, isso é pistolagem argumentativa. É aquela história assim, não critica, deixa ele governar para ver o que a gente vai acontecer. Mas não tem condição de você fazer isso. Você tem o dia a dia, querido. Você vai criticar. O problema é o seguinte, aí o meu contra-exemplo é o seguinte, pensa no PT quando o PT era governo. Alguém parou de criticar o PT para o PT governar e quebrar a cara? Não. O pessoal que lança argumento assim, tipo, a deriva, também não percebe certas questões históricas. Tem que perceber como é que era o outro lado. Quando o PT era governo, a ultradireita, os racistas, os preconceituosos, nazistas, tucanos do inferno, eles atacavam o PT todo dia. Claro que o PT tinha muita resistência, muita resiliência e aguentou 13 anos. Aí chegou uma hora que não aguentou mais. Eles não pararam um dia de infernizar a vida do PT. Um dia. Com muito mais violência. Do que? Porque nós produzimos crítica. O campo da esquerda, ele não é pistoleiro que diz qualquer coisa, faz oposição por oposição. Não é assim. Esse campo, do qual eu me incluo, crítico, é um campo que traz argumentos e observa questões conjunturais, técnicas, das proposições políticas que vão sendo feitas no Brasil. Então, não tem como você silenciar a si mesmo, colocar uma mordaça você mesmo em você, para deixar o Bolsonaro governar e ele quebrar a cara sozinho. Ele vai quebrar a cara sozinho com a gente criticando.
Ah, é difícil, é complexo, você entra numa rede de respostas contra respostas que podem produzir mais adesão do lado de lá eventualmente, mas também produz mobilização do lado de cá. Isso é importante. Então não pode deixar de criticar o governo Bolsonaro nenhum dia sequer. Tudo. Mesmo que seja um desafio muito grande, porque tudo que eles fazem, tudo que eles têm feito, tudo é passível de crítica muito séria, né? Por exemplo, o Vélez, Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação, colombiano, está indicando, matéria da Folha de São Paulo, vários ex-alunos para assumir secretarias, sem experiência nenhuma em gestão educacional. Inclusive um deles, que vai assumir a secretaria principal, é um entusiasta do ensino a domicílio. Veja vocês, ensino a domicílio num país como o Brasil, em que a população mais adulta tem dificuldades, uma educação de baixa qualidade, que foi feita no Brasil durante a ditadura militar, por exemplo. Tem gente que diz que na ditadura militar a educação era boa, era um lixo. Haja vista esses nossos, né, a geração aí dos 50, dos 60 anos do Brasil, né, foi educada na ditadura militar, com todo respeito, porque daí você tem também heterogeneidade, né? Você tinha disciplina, respeitava o professor, mas o que se ensinava dentro da sala de aula? O que se ensinava? Qual é a concepção? Na minha área, que é linguística, ensino de língua portuguesa, que é uma área que eu conheço, o ensino de língua portuguesa dos anos 70, 80 no Brasil, inclusive lá para trás também, mas vamos pegar só os 60, 70 e 80, é um desastre absoluto. Ensino de gramática no ensino fundamental, os americanos não fazem isso desde os anos 50, porque eles sabem que isso leva o aluno a detestar o conhecimento formal de uma língua. A pessoa cresce dizendo que não sabe português. Muita gente dessa faixa etária, 40, 50, 60, fala assim, eu não sei português. E fala isso em português, né? Eu não sei português, eu não sei escrever. Né? Por quê? Porque a educação que teve na escola pública ou privada de português foi um desastre. Afugentou a pessoa, afugentou o cidadão, afugentou o sujeito do mundo da escrita. Por isso que o aluno americano, adolescente, escreve com muito mais proficiência que o brasileiro. Eles não têm gramática no ensino fundamental. Nem no médio. O que eles fazem todo esse processo da educação? Leem e escrevem furiosamente. É ler e escrever, não ficar decorando análise subordinada, oração subordinada, coordenada, adversativa. Ficar decorando essas coisinhas para depois fazer o xizinho certo. Quer dizer, é um troço do inferno. Ninguém gosta disso. É horrível. Para depois, inclusive, você vai fazer uma especialização em língua portuguesa e percebe que todo o ensino de gramática, todo ele não, mas grande parte dele está furado tecnicamente. Está errado. Né? Ensina-se de maneira equivocada gerações inteiras no campo da gramática prescritiva. Então, nesse país, nessa situação, um ministro colombiano estrangeiro da educação nomeia secretários que são ex-alunos, tudo apaniguados, clubinho, panelinha, sem experiência. E esse cara, que é entusiasta, esqueci o nome dele, tá? Entusiasta da educação a domicílio, quer dizer, o pai e a mãe, imagina se isso no Brasil for liberado, pai e a mãe educam o filho em casa. Quer dizer, não tem nem tempo nem para trabalhar, nem para fazer a comida, nem para dormir direito, ainda vai educar o filho? Eles vão fazer esse discurso, porque eles querem sucatear a educação pública no Brasil. Outro movimento que está sendo feito, que o Paulo Guedes também tem interesse direto na educação à distância, porque ele tem empresa, nem se desligou, quer dizer, uma coisa que a gente não sabe direito, a imprensa não pesquisa, não investiga. Se o Paulo Guedes se desvencilhou
deve ter se desvencilhado formalmente, mas ele tem laranja lá, né? Da empresa dele de educação superior à distância. O Temer, antes de deixar o governo, já deixou uma nova diretriz, não sei se por decreto, o que foi, autorizando que 40% dos cursos de educação básica presenciais, não sei se agora isso foi no superior ou na educação básica, mas foi numa dessas duas, possa ser feita à distância. 40% dos cursos presenciais. Tá? Tudo bem que isso é uma tendência, só que tem que ser feita junto com a sociedade, né? O Bolsonaro, por exemplo, não vai fazer nada com a sociedade. Ele não vai discutir absolutamente, já deixou isso claro. Não vai discutir nada com a sociedade. Vamos avançar um pouquinho para finalizar essa live, eu já vou tocar para vocês. Você tem o governador do Rio de Janeiro dizendo que o Brasil precisa de uma Guantánamo. É o cara dizendo claramente, né, uma postura violenta, agressiva, que pode levar o Rio de Janeiro para uma situação dramática de violência. Vamos aguardar, e nesse caso dá para torcer para que não se morra muita gente. Não estou defendendo aquela coisa, você está defendendo o bandido, né? Não se trata disso, meu querido. Trata-se da vida humana e trata-se de uma questão que é social. Em nenhum lugar do mundo a política de violência policial deu certo. Em nenhum lugar do mundo. Até nas inspirações aí dos neoliberais Estados Unidos, você tem os dados invertidos disso, e você tem aí uma inteligência que funciona para as polícias, polícias poderem controlar minimamente, proteger as pessoas. Então, o cenário é de holocausto gerencial. O governo Bolsonaro, cada dia que passa, são surpresas terríveis, uma atrás da outra. Então, é o desmonte, não é o desmonte do Estado, é o desmonte da civilização. Então, me chama muita atenção que alguns jornalistas ainda manifestem algum tipo de percepção que não capte esse caminho fatal ao fracasso absoluto de um governo dessa natureza. A sociedade brasileira não vai aguentar isso. Não vai aguentar. Então, uma espécie de estadocídio, mas é o desmonte da civilização, né? A civilização está sendo desmontada de maneira desvairada por essas pessoas que não têm conexão com a realidade, que estão ali num desdobramento, num ranço, num ressentimento, puramente ressentimento, não tem projeto de país, não pensa o Brasil de maneira soberana. E nós estamos com problemas graves, nós podemos ter problemas com a Venezuela, você já tem uma articulação, tudo está muito bem encaminhado. Você tem no Ministério da Justiça basicamente um infiltrado do governo americano, que é o Sérgio Moro, que foi várias vezes às custas do Estado brasileiro para os Estados Unidos, enquanto operava a Lava Jato, a título de colaboração, mas a gente sabe que não era muito bem isso. Ministro da Justiça, um STF totalmente nulo, TSE nulo, nossos tribunais superiores nulos, o Afrânio Jardim, grande jurista, professor da FJ, todo dia ele publica um artigo dizendo do desespero dele, a descrença dele do Brasil, primeiro de eleger um cara como esse e de ver os desdobramentos que vão acontecendo. Porque muita gente pensava que o Bolsonaro, depois de ganhar, depois de assumir, ele ia se converter, digamos assim, ia se adocicar, ia se domesticar, o que não aconteceu. Não aconteceu. E isso veja, sistema brasileiro não suporta esse tipo de coisa. Realmente pode ser, são questões atípicas, mas é muito, praticamente impossível que um governo nesses moldes funcione. Ainda mais porque existe um Congresso
que não é só um congresso pelego totalmente de direita, porque você tem ali muitas correntes dentro desse congresso, você tem as pressões e as coisas vão acontecer. Nossa, terminando a live, vamos fazer musiquinha então para vocês hoje? Eu vou tocar hoje para vocês uma música que é de domínio público, mas também é associada ao Jorge Benjor, quem mais? Ao Mano Brown, um pouquinho. Vou puxar aqui um pouquinho pra cá, vamos ver se vocês vão escutar. Acho que dá, né? Vamos lá. Em homenagem àquele cavalo maravilhoso, né? Dos Dragões da Independência, que chamou a atenção para o capiroto ali, né? Que estava no Rolls Royce. Então é o Jorge da Capadócia, né? Que é uma canção muito bonita. Vou tocar na versão aqui acústica que o Caetano fez. Tem a letra é de domínio público e tem a ver com tudo isso aí que a gente está, inclusive, para a gente se espiritualizar um pouco também. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, e nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal, porque eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve, 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 salve Jorge. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal, porque eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Essa foi Jorge da Capadócia, atribuída a Jorge Benjor, também de domínio público. Quero deixar um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo prestígio, pela presença na live, valeu os coraçõezinhos e até a próxima live do Conde com mais análise política e cultura para vocês, valeu!